Senhor, meus irmãos, meu nome é Poliana Laís e hoje a gente ficou de falar sobre arrependimento. Então vamos falar sobre arrependimento. Eu não posso deixar de citar com os irmãos Mateus, o seu capítulo de número 3, amém? Mateus 3 vai dizer assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, olha que mensagem linda do Evangelho de Cristo Jesus. Arrependei-vos. Mas afinal, qual é o significado da palavra arrependimento? A palavra arrependimento significa sentir o pesar do erro, da falta, da culpa, da transgressão. No último vídeo a gente viu que o pecado ele é a transgressão. O arrependimento nada mais é: eu sinto o peso do meu pecado. Se eu sinto o peso do meu pecado, agora eu preciso reconhecer. Reconheço. Eu sinto o peso, eu errei, eu transgredi, eu pequei. Então agora eu devo me arrepender. E o arrependimento, meus irmãos, é deixar de fazer aquilo que causa o peso, aquilo que lhe causa a falta, o que lhe causa a culpa. Em Provérbios, o seu capítulo 28, eu vou abrir lá com os irmãos. Provérbios 28, 13, vai estar escrito assim: o que encobre as suas transgressões, pecados, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Notem bem, meus irmãos, me arrependo, eu sinto o peso da minha culpa, do meu erro, da minha transgressão, realmente eu não sou bonzinho. E agora, o que eu preciso fazer? Primeiro, senti o peso, arrependi, reconheci. Segundo, confesso. Terceiro, deixo. Uma das maiores características de quem se arrependeu: deixa de praticar. Por quê? Porque tem gente que diz hoje: me arrependi, nossa, estou tão arrependido, chega amanhã, faz de novo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, irmãos, isso é equívoco, tá bom? Arrependimento é: me arrependi verdadeiramente, deixei de praticar, fazia, não faço mais, tá bom? E a gente vai ver em Mateus, o seu capítulo 4 também, logo após ser ali batizado e ter recebido o Espírito Santo, Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, é tentado por Satanás. Mas no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus vai estar escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os irmãos notam que o arrependimento é o primeiro passo. Agora eu quero citar com os irmãos outras duas parábolas. A primeira a gente vai ver aqui em Mateus mesmo. Mateus, o seu capítulo 21 e o seu versículo de número 28. Está escrito assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e se dirigindo ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: não quero. Mas depois, se arrependendo, foi. E se dirigindo ao segundo, lhe falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Lhe disseram eles. O primeiro. Lhe disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, porém os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Vamos lá, irmãos. O próprio Senhor Jesus testifica de João Batista, dizendo assim: olha, ele não é uma cana trilhada sendo sacudida pelo vento. Ou seja, ele não é qualquer um que vem aí para fazer barulho apenas, não. Dentre os nascidos de mulher, foi e é um dos maiores profetas que já existiu. João Batista surge no deserto pregando essa linda mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Meus irmãos, Jesus agora diante dos fariseus. Quem é os fariseus? Os fariseus são aqueles que faziam parte de uma seita fariseia, que se diziam santos, separados, puros, guardadores da lei. Vou colocar em palavras mais atuais para os irmãos. Quem seriam os fariseus?
não falta nenhum culto, tá de segunda a segunda na igreja, vai na missa todo sábado, todo domingo, conhece todas as rezas, todas as orações, conhece toda a palavra, sabe tudo, entendeu? Esses são os fariseus. E aí, eles agora diante de Jesus vão receber essa parábola de Jesus. Jesus começa dizendo assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Interessante, porque Jesus sempre vai comparar Deus com um pai. Um pai que tinha 2 filhos. E ele vai apresentar 2 tipos de pessoas, 2 classes. E aí ele vai dar uma ordem. É uma ordem, irmãos. Não é assim: filho, você pode ir trabalhar na minha vinha? Não, não é uma pergunta. Termina com um ponto final, é uma ordem. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou para o primeiro. E o primeiro disse: eu não vou. Desobedeceu, pecou, transgrediu. Mas olha que interessante. No versículo de número 29... não querendo, mas depois arrependendo-se foi. Então esse filho, ele se arrependeu. Ele sentiu o peso da sua transgressão. O pai mandou, vai trabalhar. Ele disse: eu não vou. Sentiu o peso. Poxa, o pai mandou, eu transgredi. Transgrediu, me arrependi. Aí ele se arrepende e agora ele vai. E o segundo filho é aquele que diz assim: o pai chega nele e fala assim: filho, vai trabalhar. Ele fala assim: ó, pai, pode deixar. Tô lá, tamo junto, vou trabalhar, tamo aqui, tô na obra. Só que ele não vai. 2 tipos de pessoas: aqueles que amam a Deus com a boca, adoram a Deus da boca para fora, se arrependem da boca para fora. Da boca para fora eu sirvo a Deus, da boca para fora eu conheço Jesus, da boca para fora eu me arrependi. E a primeira classe que ele demonstrou aqui são daqueles que dizem: não, não vou, sou durão, mas no fim se arrepende, e esse vai. Aí ele vai dizer: olha, em verdade vos digo, Jesus dizendo, que as meretrizes e os publicanos adentram adiante de vós no reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Olha, as prostitutas, os roubadores, os assassinos, eles estão entrando adiante de vocês no reino dos céus. Vocês que são guardadores da lei, vocês que estão aí 24 horas dentro da igreja, vocês que estão aí super tradicionalistas, religiosos, né? Mas estão aí, mas não estão adentrando o reino dos céus, mas estes publicanos estão adentrando. Por quê? Porque João veio pregando o arrependimento e eles creram na pregação de João, eles se arrependeram. Porque uma coisa, irmãos, é você se firmar, se fiar nas suas tradições, nas suas religiosidades, até mesmo nas suas obras, e não se arrepender e se achar bom, que é o caso dos fariseus. E outra coisa é você dizer: eu sou mesmo publicano, eu sou roubador, tá? Tô no tráfico, tô na bebida, tô na prostituição, mas uma coisa é verdadeira: se eu me arrepender hoje, Jesus está com os braços abertos. Não foi em vão, meus irmãos, que ele pereceu, padeceu, morreu naquela cruz, foi com os braços abertos. Por quê? Porque ele sempre está disposto a aceitar, receber um pecador que se arrepende. E falando sobre isso, a gente vai falar de outra parábola agora. Lucas, seu capítulo de número 15, vai dizer assim: e se chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, ou jubilante, ou alegre, ou feliz. E chegando-se a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Olha a alegria que nós causamos nos céus quando nós nos arrependemos das nossas faltas e dos nossos
pecados, meus irmãos. Por isso, muitas vezes, os irmãos ouvem muitas pregações, muitas mensagens que digam: olha, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender. Hoje você já sabe o porquê que você tem que se arrepender. Somos pecadores e necessitamos do arrependimento, tá? O próximo passo depois do arrependimento, qual é? Conversão. Porque eu me arrependi, senti o peso da minha culpa, do meu erro, da minha transgressão. Agora eu deixo o que me fazia sentir culpa, sentir peso, e agora eu vou mudar, eu vou ser transformado. E essa mudança, essa transformação, ela se chama conversão. O próximo vídeo nós vamos falar sobre conversão. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com mais irmãos e sejam todos edificados para a glória do reino do Senhor. Em nome de Jesus.